Olá, meus queridos, é uma alegria estar novamente com vocês, aqui refletindo o Evangelho do domingo. E este já é o 6º domingo da Páscoa. Faltam apenas 2 semanas para a grande festa da vinda do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja, a grande festa de Pentecostes. E o Evangelho que nos é proposto na liturgia de hoje é João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. E como tema da celebração deste domingo eu escolhi o seguinte: cada indivíduo e comunidade que conhece a Jesus é o verdadeiro santuário de onde ele manifesta o seu amor. Vou repetir. Cada indivíduo e comunidade que conhece a Jesus é o verdadeiro santuário de onde ele manifesta o seu amor. Com o Evangelho deste domingo, nós prosseguimos o Evangelho do domingo passado. Jesus ainda está realizando o primeiro de seus discursos de despedida no interior do grande bloco dos capítulos de 13 a 17. O seu adeus aos seus seguidores. Sigamos ouvindo e refletindo sobre as palavras que o quarto evangelista nos traz. Comecemos lendo, e vai aparecer aí para você, o versículo 15 do capítulo 14 de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pela primeira vez no Evangelho, Jesus pede amor para si mesmo. Um amor por si mesmo que depois se manifesta no amor pelos outros. Jesus tornou os discípulos capazes de amar lavando-lhes os pés. E agora ele pede amor. Na realidade, Jesus deixou um único mandamento. Abre aspas, este é o meu mandamento, que aliás é um mandamento novo, no sentido de melhor, que se sobrepõe a todos os demais mandamentos. Jesus enfatiza que os mandamentos são dele, não são os mandamentos de Moisés, como seguiam os judeus, são dele. Existe apenas um mandamento segundo Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Repito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como está em João capítulo 13, versículo 34. A tradução prática deste único mandamento, nas muitas situações em que há necessidade de demonstrar este amor, isto para Jesus tem valor de mandamento. Você viver o amor em todas as dimensões e em todos os ambientes em que você estiver. Prossigamos agora lendo o versículo 16 do capítulo 14 de João. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco. Aqui há um termo grego intraduzível em nossa língua portuguesa. Algumas traduções da Bíblia trazem esse termo como consolador, mas não expressa o significado profundo da palavra. Então agora prefere-se colocar a transliteração desse termo, ou seja, Paráclito. Não se traduz essa palavra, só se translitera, Paráclito, porque em grego é Parakletos, Paráclito em português. Transliteração. O que é o Paráclito? Em grego, o Paráclito é aquele que é chamado em socorro, em defesa, portanto pode ser traduzido como um defensor, um protetor, um socorrista de alguém. Eis que talvez socorrista seja o mais adequado, mas nenhuma dessas palavras esgota o termo grego Paráclito. E é pela primeira vez que aparece esse termo exclusivo do Evangelho de João. Ele vai aparecer outras vezes neste Evangelho, mas é a primeira vez em João que ele aparece. Paráclito não é o nome do Espírito, mas sua função, que é aquela de socorrer os discípulos. Então, o Espírito que Jesus Cristo promete aos seus discípulos será um socorrista, aquele que socorrerá os discípulos nas suas dificuldades. E aqui Jesus dá uma indicação importante e preciosa. Abre aspas, para que permaneça sempre convosco. Então, o Espírito do Senhor, esse Espírito que socorre a comunidade, o indivíduo, não vem em socorro somente nos momentos de necessidade, quando invocado, mas a sua presença é para sempre na comunidade. O amor de Deus não atende às necessidades do indivíduo e da comunidade, mas as precede. Então, isso dá muita serenidade à comunidade dos seguidores de Jesus, que se encontrará diante de uma tempestade, como a que Jesus sofrerá, ou seja, oposição e perseguição. No fundo, o que Cristo quer dizer-nos com esse versículo é o seguinte: tenham serenidade, tenham calma, tenham fé, porque o Espírito está sempre com vocês.
É isso aí. Versículo 17 nos diz: o Espírito da verdade que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. E Jesus o chama de o Espírito da verdade. Esse Espírito torna conhecida a verdade sobre Deus e quem é Deus. E, aliás, quem é Deus? Deus é amor, que se põe generosamente ao serviço dos outros. É amor que está sempre a favor dos homens. Este é o Espírito da verdade. Diz que o mundo não é capaz de receber, diz Jesus. O mundo aqui em João não significa aquilo que foi criado, o planeta Terra, não. Mas o sistema injusto, em particular a instituição religiosa que se opõe à missão de Jesus. Porque o mundo não pode receber o Espírito da verdade? Porque o Espírito da verdade é o amor do Pai que está sempre a favor dos seres humanos. O mundo, mesmo a instituição religiosa, pensa apenas em sua própria conveniência. O bem e o mal estão sempre sujeitos à sua própria conveniência. E por isso não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Esta falta de conhecimento será a acusação que ao longo do Evangelho de João, Jesus dirigirá precisamente aos líderes religiosos. Abre aspas. No meio de vós está quem vós não conheceis. De João aos líderes religiosos, lá no capítulo 1, versículo 26 do Evangelho. No meio de vós está alguém que vós não conheceis. E de fato as lideranças judaicas não conhecerão Jesus até o final da sua vida. Mas Jesus garante aos seus seguidores: vós o conheceis, porque ele permanece. Aqui Jesus insiste novamente. Assim como o Espírito desceu sobre Jesus e nele permaneceu, o mesmo se dará com a sua comunidade. O Espírito permanece na comunidade, como ele diz, junto de vós e está em vós. O Espírito está em cada seguidor de Jesus. Prossigamos agora lendo o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, venho a vós. Em seguida, Jesus oferece uma garantia à comunidade. Não vos deixarei órfãos. Ora, o órfão, naquela cultura judaica, é a pessoa sem proteção, sem quem cuide dela. Jesus garante, não, isso não vai acontecer, porque venho a vós. A morte de Jesus não será uma ausência, mas uma presença. Não um distanciamento, mas uma proximidade ainda mais forte. Essa é a garantia que Jesus Cristo dá aqui. Prossigamos. No versículo 19 do capítulo 14 de João, lemos: ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, esse sistema injusto, que é o mundo, com a morte de Jesus não o verá mais. Vós, porém, me vereis. Claro que aqui Jesus não está falando da visão física, mas da percepção interior profunda que pertence à fé. Porque eu vivo e vós vivereis, diz Jesus. Os termos gregos usados por este evangelista têm o significado de vida para sempre. E vós vivereis para sempre. Porque eu vivo e vivo para sempre. Vocês também viverão para sempre. Esse é o verbo grego utilizado, empregado aqui pelo evangelista. E o que isso significa? Ora, existe uma vida biológica que para crescer deve ser alimentada. Mas existe outra vida que é a interior, aquela que permanece para sempre, que para crescer deve alimentar os outros. Não ser alimentada, mas alimentar os outros. Assim, quem orienta a própria vida, doando-a como alimento aos demais, a põe em sintonia com aquele que é o vivente por excelência, Jesus Cristo. No versículo 20 do capítulo 14, lemos: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia é o dia da morte de Jesus, que é o dia em que ele faz da sua vida um dom, e o dom do Espírito também. Jesus anuncia o que desenvolverá nos próximos capítulos. Essa fusão plena de Deus e Jesus, do indivíduo e da comunidade.
O que o evangelista quer dizer com isso? Algo de extraordinariamente belo. Na comunidade dos que creem, Deus assume o seu rosto humano e os homens o seu rosto divino. Deus assume o seu rosto humano e os homens assumem o seu rosto divino na comunidade dos que creem em Deus. Há, portanto, uma fusão entre Deus e os homens. É um Deus que pede para ser acolhido na vida dos indivíduos, para que se fundam com Ele, se unam com Ele e expandam a sua capacidade de amar. Quanto mais pessoas se fundem com Deus, quanto mais pessoas creem de verdade em Deus, mais elas amam e espalham essa capacidade de amar que é própria de Deus a todos os demais seres humanos. Fazer de cada indivíduo e de cada comunidade o único verdadeiro santuário do qual irradia, manifesta seu amor, sua misericórdia e sua compaixão. Então, cada ser humano e comunidade é um santuário de onde deveria irradiar-se amor, acima de tudo. Vamos agora ler a primeira parte do versículo 21 do capítulo 14. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Aqui, o evangelista, na verdade, escreve: quem tem os meus mandamentos? Os mandamentos de Jesus não são imposições ou normas exteriores ao ser humano, mas uma energia vital, interior, que ao se manifestarem esses mandamentos, liberam todas as suas forças. Assim, quem tem os meus mandamentos, e novamente Jesus enfatiza que eles são dele, são de Jesus, não os mandamentos de Moisés, e os observa, esse é quem me ama. É um amor, a observância de um mandamento, que não diminui o ser humano, mas o capacita. Então, amar para Jesus Cristo é isso, é viver intimamente os mandamentos de Jesus em nossa vida pessoal. E agora, a segunda parte do versículo 21 do capítulo 14. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nesta dinâmica de amor recebido e amor comunicado, consente-se ao Pai de transmitir um amor cada vez maior. E Jesus manifesta-se ao crente, à comunidade, de modo que o crente, a comunidade, se torna o profeta capaz de manifestar com sua vida, com seu pensamento, a própria presença do Senhor. Esta foi a reflexão que nos ofereceu Frei Alberto Maggi, este bibista italiano com quem nós temos essa parceria de meditação do Evangelho Dominical. Agora eu faço as minhas considerações pessoais à luz do Santo Evangelho deste domingo. Mas antes eu começo com uma frase muito interessante de um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que foi o fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, mais conhecido como Jung. Jung nos diz: você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Repito, você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Um dos maiores desafios para alguém que deseja ser discípulo e discípula, ou seguidor e seguidora de Cristo, é deixar de pensar e planejar tudo em sua vida a partir da perspectiva individual e passar a interessar-se e vislumbrar o conjunto da comunidade, daqueles que têm a mesma fé e confiança em Jesus. Vivemos em uma sociedade em que o eu, o indivíduo e suas vontades, ideias e anseios parece ser o principal critério a ser levado em conta para tudo, inclusive na igreja. A verdade é que o cristianismo transformou-se de uns tempos para cá em uma religião do tipo delivery, ou seja, de encomenda, que cada um encomenda o seu tipo de cristianismo segundo o seu próprio gosto. Muitas igrejas, pastores, presbíteros, religiosos buscam atender à expectativa e necessidade imediatas de sua clientela, pois isso é garantia de adesão, casa cheia, recursos financeiros, etc. Muitos falsos pastores e profetas estão oferecendo ao povo aquilo que ele quer, aquilo que o povo gosta. Não há uma verdadeira, real e eficaz preocupação em evangelizar de verdade o nosso povo.
como constatou o quarto evangelista a respeito dos líderes religiosos de seu tempo, mas que se aplica perfeitamente aos líderes religiosos dos dias atuais. Quando o evangelista João diz lá no capítulo 12, versículo 43, preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Assim muita gente se encontra nos tempos de hoje. O evangelho não está no centro e na razão de ser do atual cristianismo, infelizmente. Afinal, dar ouvidos ao evangelho, buscar praticá-lo, levá-lo a sério, enfim, organizar as nossas igrejas e comunidades à luz do evangelho é algo muito incômodo, muito impopular e que não traz o retorno imediato e o sucesso que muitos buscam. Não por acaso, o início e final do evangelho deste domingo insiste na importância de, abre aspas, guardar, observar os meus mandamentos, como está lá em João 14,15, e acolher e observar os meus mandamentos, em João 14,21. Então, o evangelho começa e inicia nesse domingo falando da importância de guardar, de se observar os mandamentos de Cristo. Mas isso hoje não interessa. O negócio é vir ao encontro do que o povo quer, do que as pessoas buscam, atender a demanda, né? Isso fica claríssimo no evangelho deste domingo. Afinal, para que Jesus se preocuparia em pedir ao Pai um paráclito, um socorrista, um defensor, um tipo de advogado para os seus seguidores, se o destino para o qual ele os estava enviando não fosse problemático, conflituoso e perigoso? Vou repetir essa pergunta, vamos voltar lá. Vamos repetir essa pergunta que é muito importante. Pense bem vocês. Pense bem vocês. Para que Jesus se preocuparia, como acontece no evangelho deste domingo, para que Jesus se preocuparia em pedir ao Pai um paráclito, que significa socorrista, defensor, advogado, para seus seguidores, se o destino para o qual ele os estava enviando não fosse problemático, conflituoso e perigoso? Ora, somente necessita de socorrista quem está em perigo, correndo risco de morte, risco de que algo grave lhe aconteça. E o maior perigo ao evangelho provém de duas frontes. Vamos prestar atenção agora. Vou repetir, o maior perigo ao evangelho de Cristo, esse perigo provém de duas frentes, de duas frontes. Primeiro, do próprio sistema religioso, como foi no caso de Jesus, cuja maior oposição veio da elite religiosa que dominava a sociedade israelense naquela época e se incomodou com a revelação de um Deus que contrariava a pregação deles, minando o domínio que exerciam sobre as pessoas. Outra coisa que causava medo nessa elite religiosa, a liberdade manifestada por Jesus diante das leis, diante das tradições e costumes religiosos. O próprio Jesus constata, abre aspas, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Vou repetir. Procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Está lá em João capítulo 8, versículo 37. E existem várias tentativas de prender e matar Jesus no Evangelho. Eu cito lá no meu blog, o texto da homilia contém todas essas citações. Segunda fronte de perigo ao Evangelho. O próprio sistema político e econômico dominante. Afinal, Pilatos somente cede aos rogos, aos apelos das autoridades judaicas, especialmente dos sumos sacerdotes, para que condenasse Jesus à morte, quando estes lhe deixam claro duas coisas. Olha o que a elite religiosa diz a Pilatos para convencê-lo. Primeira coisa, se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Está lá em João capítulo 19, versículo 12b. Segunda frase dos líderes religiosos para Pilatos para convencê-lo a condenar Jesus à morte. Não temos rei, senão César. Repito, não temos rei, senão César. Isso saiu da boca de judeus. Está lá em João capítulo 19, versículo 15c. Fica evidente que o poder religioso se entrega nas mãos do poder político para poder perpetuar-se e obter suas vantagens.
No caso, extirpar a ameaça representada pelo Messias Jesus. Ao poder imperial, não interessava um clima de agitação e conflito social. Por isso, nada como manter a boa aliança com quem segura o povo, com quem o domestica, para que não se revolte contra quem o domina. Concluindo, o Espírito da Verdade, prometido por Jesus neste Evangelho, é para que os seus seguidores não se sintam órfãos, nem esqueçam de viver a verdade que é Jesus com suas ações e palavras. A verdade é Jesus com suas ações e palavras. Traduzindo isso de modo mais compreensível, podemos afirmar, juntamente com o biblista espanhol José Antônio Pagola, abre aspas, este Espírito da Verdade nos convida a viver na verdade de Jesus em meio a uma sociedade onde, com frequência, a mentira se dá o nome de estratégia, a exploração se dá o nome de negócio, a irresponsabilidade se chama de tolerância, a injustiça se chama de ordem estabelecida, a arbitrariedade se dá o nome de liberdade, a falta de respeito de sinceridade. Reflita bem e profundamente o Evangelho deste domingo. E agora vamos terminar a nossa meditação deste domingo com essa conhecida e lindíssima oração que pede a vinda do Espírito Santo. Já estamos nesse clima. Jesus nos fala hoje do Paráclito, do nosso socorrista, do nosso defensor, que é o Espírito Santo. Então vamos pedi-lo todos juntos. Você pode rezar comigo, pois o texto desta oração tão bela aparecerá aí também na sua telinha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Um ótimo final de semana a todos vocês. Deus abençoe você, querida, você, querido, que nos acompanhou nesta meditação. Até a próxima semana, se Deus quiser.